O que fez Clannad ser um clássico? É uma pergunta que fiz para mim mesmo antes, durante e depois de me familiarizar com esse clássico anime baseado na Visual Novel de 2004, feita pela empresa Ki, que apesar de ter um certo renome antes do jogo ser lançado, conseguiu ganhar uma boa recepção mainstream quando deu a licenciatura para o estúdio Kyoto Animation adaptar a Visual Novel Clannad e sua sequência Clannad After Story entre 2007 e 2009. Tanto o estúdio Ki quanto o Kyoto Animation fizeram uma boa dupla por compartilharem o mesmo tipo de visão empresarial, já que a KyoAni não era só um estúdio de animação, mas uma publicadora de light novels, capitalizando no boom do gênero literário por entrar em atividade adaptando ficções ilustradas como Haruhi Suzumiya e Fullmetal Panic. Enquanto não necessariamente sendo pioneira no ramo, KyoAni definitivamente contribuiu em introduzir essas obras para novas audiências e potencializar sua fama enquanto encorajando outros e novos escritores a fazerem o mesmo. O exemplo de suas obras mais aclamadas e populares sendo uma adaptação de uma obra publicada por eles mesmos, Violet Evergarden. É uma empresa de alto nome não só por isso, mas também pela sua ética de trabalho, os seus funcionários sendo todos treinados em seus estabelecimentos presencialmente, focando em qualidade de frames ao invés de cotas de produção. Sua boa reputação e humanização de seus trabalhadores é algo que já põe o estúdio mapa para mamar em qualquer ocasião do ano, sem incluir suas produções. Kobayashi, Chunibyo, Koe no Katachi, Nichijou, muitas de suas obras têm muito em comum. Além da vibe aconchegante e divertida que oferecem, com animação bonitinha e os clichês de anime que costumam oferecer, eles também emendam mensagens muitas vezes potentes em suas produções de animes cotidianos. Uma sensibilidade e empatia que é melhor transmitida quando vemos personagens mais próximos de nossa realidade. Uma substância antropológica que nos faz pensar mais no nosso dia a dia. É o que separa suas produções de algo como filmes do Makoto Shinkai, que com cada lançamento que se passa parecem obras tão visualmente bonitas, mas substancialmente tão escassas que parece que estão saindo automaticamente por uma inteligência artificial. Mas antes de serem os gigantes que são hoje, eles também aproveitaram a interseção de animes para light novels com outro gênero midiático que se baseia em leitura acima de leitura, as visual novels. Tendo Kanon e adaptado antes de Clannad, o diretor Tatsuya Ishihara já possuía a compreensão de que esses dois tipos de literatura tinham mais em comum que em diferentes. É fácil desmerecer a indústria de light novel e a de visual novel, especialmente hoje em dia. Com o site Shousetsuka ni Narou sendo um portão para publicar web novels gratuitamente com a possibilidade da obra se tornar popular e ganhar animes como Log Horizon, Mushoku Tensei ou ReZero, muito do que se é popular hoje tenta apenas copiar os moldes do que era popular alguns anos atrás. A falta de inovação causada pelo excesso da retroalimentação. O mar incessante de isekais que vem de light novels é uma prova que já podemos categorizar a indústria de animes como um pré e pós Sword Art Online. Mas não pode a mesma crítica ser dada sobre a fórmula insípida e manjada do shonen porradinha que a Jump tenta misturar para o nosso consumo desde Hokuto no Ken e Ashita no Joe. Os dois vendem a mesma coisa há anos, com alguns temperos diferentes para ver se somos enganados a consumir algo acima da média. E apesar de eventualmente ter algo que possamos achar fenomenal, tendemos a escolher um favorito e ter indiferença ao resto. É tudo uma questão de preferência sobre o que você tem uma melhor disposição. A mesma coisa acontece com visual novels, que tem uma fanbase notória de weeaboos esquisitos que não aceitam críticas dos depas pseudo-intelectuais deles, porque criticar qualquer coisa sobre a literatura cantonesa deles é ser xenófobo contra um grande nippon. Claro que não é bem assim também, né, galera? Nem eu acredito nisso. Visual novels são partes tão integrais de desenvolvimento da indústria de games quanto os RPGs. Porque sabe o que era infinitamente mais leve do que desenhar arte pixelada, programar comandos, fazer inteligência artificial de inimigos, ou seja lá o que for? Carregar texto, ainda mais no Japão, onde tudo fica mais curto graças aos seus silabários e ideogramas deixarem a escrita bem mais curta do que com letras romanas. Isso criou brecha para visual novels e adventure games, jogos com o uso mínimo de gráficos ou escolhas que se importavam mais em contar uma história interativa. Os primórdios dos dois gêneros se originam do mesmo jogo, Portopia para PC 6001, lançado lá em 1984. E é difícil vê-los andando muito longe um do outro graças à identidade que obtiveram com os hits subsequentes. Famicom Club, Snatcher, Radical Dreamers, Police Notes e Uno, todos esses jogos criaram um público com a verdadeira prática de se investir na interatividade das visual novels, assim como na sua literatura, ao invés de só apertar X para pular texto e ignorar a cutscene para continuar jogando, como muitos ainda fazem. Era também uma oportunidade para escritores novos e desenvolvedores de baixo orçamento terem seu grande sucesso. Tudo que você precisava era de um artista para fazer algumas imagens e de um bloco de notas. Então o faturamento é exponencialmente maior por comparação. Mas por ser uma opção de baixo orçamento, muitos aspectos da visual novels hoje trabalham contra elas. Em primeiro lugar, muitos desses hits cult do Japão ficam no Japão.
Se você quiser uma localização, boa sorte, porque ou você vai ter que esperar a chance de 1 em 1 milhão que tem um remake, um relançamento traduzido para plataformas modernas, e um maluco desconhecido da internet traduza da bondade do coração dele, ou que você deixe de ser um curso gaijin e gaste de 4 a 6 anos estudando japonês até ficar fluente. Muitas vezes uma tradução não faz jus ao texto original, porque muitas das nuances da prosa podem se perder por não haver uma boa forma de adaptar a poesia das palavras. Ou às vezes tem uma referência tão obscura da cultura japonesa que para atingir um público maior eles só trocam para algo mais popular em nossos dialetos. Pode parecer besteira quando pessoas reclamam de localização, e em muitos casos é só crítica de detalhes que nem são tão importantes, mas é uma preocupação legítima de quando obras que podem ser maiores que livros tradicionais ganham um tratamento porco em suas traduções. Segundo que por essa natureza de não sabermos o que é popular até sair do Japão, tem uma certa bolha de desconhecimento que deixa bem mais difícil de nos familiarizarmos com assuntos sem uma tradução. E além da barreira cultural, muitas das visual novels longas passam da casa das 30 horas. Um investimento de tempo que poucos têm para darem algo tão nichado. Terceiro, eu acredito que tem um bom motivo sobre a reação midiática das pessoas fora do Japão reagirem a visual novels como algo como... Porra é essa? Calma aí, qual é o problema? O que aconteceu? O que tá pegando? Só tem pornografia! O Japão tem um acervo enorme de porno. E eu não tenho que explicar isso, porque eu sei quem você é. Nisso, o país tem muito em comum com o Brasil. Pela naturalidade conservadora, as pessoas são sexualmente reprimidas na sua grande maioria, e pelas horas de trabalho que temos, somos encorajados a não pensar muito nisso. O que em torno cria umas parafilias meio tortas e mal discutidas pela maçanetização do assunto. Mas ao contrário do Brasil, o Japão é uma nação hipercapitalista e bem mais liberal nesses quesitos. E apesar de não querer que as pessoas pensem demais em sexo enquanto trabalham, sexo em si move um mercado imenso. Então claro que eles vão achar uma forma de misturar pornografia com animação e jogos. As duas coisas que mais vendem no país, além de casa de aposta. Eu disse casa de aposta, eu quis dizer pachinko. Os japoneses estavam na linha de frente no desenvolvimento e na produção em massa de computadores desde os anos 80. Então desde sempre lá criou-se a cultura de que não havia um PC da família em casa como aqui ou nos Estados Unidos. O computador era para o seu pai trabalhar. Então ele obviamente ia ficar sozinho no quarto esperando todo mundo dormir para bater a punhetinha do dia, porque já desistiu faz anos de comer a mulher como antigamente. Foi assim que criou-se o costume falso moralista de ei, não pode mostrar genitália porque vender pornografia é legal. O que? Aquilo ali? Não é pornô não, a genitália está censurada, então não tem como provar que eles estão transando. É por isso que é frustrante querer ter um diálogo honesto sobre conteúdo adulto tendo o Japão como ponto de partida. Porque muitas vezes o assunto se resume a eu quero ter uma conversa sobre sexo e a liberdade sexual reprimida que percebo na minha cultura. Isso! Eu vou expressar isso de forma artística, com o máximo talento que eu possa comprar. Isso aí! Então vamos começar com a Loli que tem um pauzão desse tamanho. Ah, vai se fuder! Dado o público-alvo estar propenso a ver putaria no PC, a cultura da idolatria de mulheres 2D do Japão e a praticidade de fazer visual novels, as origens do gênero estão ligadas inseparavelmente ao Zerogame. Há uma demanda imensa aos feitiços mais estranhos de facílimo acesso ilustrado e descrito de uma forma prolixa para durar a eternidade. Seja gore, loli, shouta, bestialidade, se eles achassem uma forma de matar gente de verdade e colocar no jogo, acho que eles já teriam feito. Muito disso não tem muita substância para se analisar. Tentar falar dos méritos artísticos de Taima Miyazaki seria um trabalho tão difícil de ser levado a sério como fazer review de porno chanchado. Rude sua mãe. Não é que não tenha mérito em existir. Certamente tem coisa no mercado que me agrada, mas há formas e formas de abordar temas tabus como sexo, incesto e até sim, bestialidade em suas obras, nas quais você será levado muito mais a sério se você não for um completo boomer punheteiro esquisito e disfuncional. Basicamente, se Fata Morgana é um restaurante 5 estrelas com um banquete especial sendo servido nos fins de semana, Euforia é a banca da comida chinesa da rua de baixo que só abre de madrugada, cada salgado custa R$1 e você tem certeza que vai morrer se comer lá o suficiente. Há definitivamente obras que querem ter uma conversa e um diálogo sério sobre sexo nas visual novels. Algumas delas até se aproveitam do tema como um bait and switch para falar de algo ainda mais além. Mas esses são exemplos que nadam contra a maré de muita gente que só quer vender o peixe deles e que usam de sexo contra seu favor na narrativa. Tomemos Tsukihime como exemplo, que no seu remake removeu completamente seu conteúdo mais 18 que tinha no original porque foi escrito por outra pessoa, apenas para ver se chamavam a atenção falando ei, olha, tem pornô aqui, viu? A gente é eroguei, viu? Compra. E na defesa deles, deu certo, porque ninguém hoje em dia consegue competir com o orçamento que vai nas visual novels da Dive Moon. Até faz sentido você colocar cenas de sexo em dates em si, romances visuais. Afinal, nenhum romance vive sem sexo porque é algo essencial ao relacionamento. Mas sabe o que é essencial na vida de todos nós?
cagar. E se eu consigo fazer roteiros gigantes sobre vídeo sem falar em detalhes sobre o odor e a textura do cagão de estourar hemorroidas que dei na semana passada, quando eu não tinha pinho-sol em casa, dá pra fazer romance sem falar de sexo explícito. É por isso que eu e a própria indústria de jogos tentam se separar um pouco de visual novel no geral. Porque apesar da gente gostar de alguns em específico, gostamos em distância, no sigilo, no anonimato. Porque sempre tem o risco de sermos confundidos com uma espécie de maníaco sexual. Tipo, visual novels, eu quero gostar de você, você tem umas literaturas fodas, mas põe o pau de volta na calça. Junte isso com a evolução dos jogos indie, como ficou cada vez mais fácil e acessível criar diferentes tipos de jogos, e as coisas que englobam o termo visual novel ficaram cada vez mais abrangentes. Porque agora tudo pode tirar influência do gênero desde que preste homenagem à estética ou à cultura. Persona, Need Streaming, o Sonic até. Se você forçar a barra um pouco, pode até dizer que jogos cinemáticos como os da Sony beberam da fonte de visual novels. Mas é com essa interação de gêneros somados a todos os outros problemas anteriores fazem a bolha de visual novel ser mais difícil de estourar. Tanto que a última grande visual novel tradicional de sucesso foi Doki Doki Literature Club em 2017. Doki Doki saiu há 6 anos atrás. Caralho, eu tô velho. Enfim, eu dei essa volta toda no assunto porque o criador de Clannad, Jun Maeda, tomou um risco que valeu a pena quando decidiu fazer o jogo não eroge como seus projetos passados Canon e mas sim um Nakige. O jogo basicamente só com drama e sem conteúdo erótico nenhum. E eu acho que ele foi recompensado em fazer um AVN para todas as idades justamente pelos temas universais que a obra aborda. Eu tenho uma história muito engraçada com o Clannad. Eu assisti o anime mais ou menos na época que saiu. Minha irmã tinha salvo os episódios no computador e eu consegui assistir com ela. Mas apenas a primeira temporada. Eu tinha ouvido que a segunda temporada After Story era onde todo mundo chorava e se emocionava dizendo que era a obra-prima dos animes Chororô, e eu me segurei para ver porque não me considerava pronto para ver ainda. Virou promessa de adolescência um dia assistir inteiro e terminar. E no ano passado consegui começar a ver Clannad com um amigo meu para ver se finalmente chegávamos no After Story. O problema é que como ele mora na Espanha e eu no Brasil e nós somos duas pessoas com empregos e responsabilidades, passamos semanas e meses sem sequer interagir, quanto mais assistir o negócio. Por isso demorou cerca de mais de um ano para ver uma série de 50 e poucos episódios completa. Eu devia ganhar um prêmio com seu YouTube de anime que mais demora para ver anime. Por sorte é um anime de colegial que não tem muita continuidade forte para se perder assistindo. Mas para ter certeza que eu não ia esquecer nada, eu jogava espaçadamente a visual novel no intervalo em que a gente não assistia, só para ver as diferenças. E o que eu achei da visual novel? É ok, é legalzinho. Não chega a ser nada especial, gente. A VN de Clannad sofre de algo que eu gosto de chamar de o efeito Hokuto no Ken. É errado chamar a história de clichê porque, bem, foi usado como base do que funciona para descrever diálogos dating sim moe. E seus arquétipos de tsundere, kudere e o alívio cômico estúpido são usados e abusados até hoje. Mas por ter exemplos mais próximos de obras que se influenciaram e em muitos aspectos fizeram melhores do que o famigerado grande clássico, nada acaba se sentindo como novo ou particularmente bem executado. Especialmente quando uma das inspirações já são favoritos seus há anos. Eu gostaria de fazer análise extensa sobre Clannad, como eu fiz com Katal Shoujo, mas me falta apego emocional essa. Então acaba ficando apenas como um produto de sua época, e se você não estava lá durante o zeitgeist cultural, muito do charme se perde com o tempo. Nossa, eu não sinto falta nenhuma desse traço de anime dos anos 2000. Isso sim chega a ser clássico. Luz e sombras super ressaltadas, olhos esbugalhados e super expressivos a ponto de ser metade do rosto do boneco, e cabelos que parecem tão duros e brilhantes que parecem serem feitos de metal. Isso sim é estética. Tem também que os PCs de antigamente tinham uma resolução muito menor do que os monitores 4K de hoje. Então muitos desses jogos, quando postos para rodar em máquinas recentes, ou ficam assim, ou ficam assim. Em sua defesa, Hinoe Itaru, a designer e artista principal daqui, foi de fazer arte troncha genérica dos anos 2000 para fazer arte hiper detalhada genérica dos anos 2010. O design sonoro, por sua vez, é bastante aconchegante. Todos os personagens são muito bem dublados e a trilha sonora é bem reconfortante. Não é à toa que os dubladores e a trilha sonora foram reaproveitados por inteiro no anime, com direito ao encerramento de sua versão cantada do leitmotiv principal da série, a grande família Duncan. Mas para falar dos temas de Clannad, eu também teria que chegar no problema principal que eu tenho com a trama. É uma história de mais de 50 horas sobre um moleque na escola. Não tem uma grande aventura, nenhum mistério milenar a ser descoberto. É um drama simples com personagens igualmente simples, o que funciona para um anime de 2 temporadas, mas não tanto para uma leitura desse tamanho. É o pecado capital das visual novels, ser extremamente descritivo e prolixo para falar de assuntos extremamente básicos, corriqueiros, e dar a volta em si mesmo para chegar no X da questão, conseguindo ser mais repetitivo do que meus roteiros para vídeos. É texto, 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 texto. E não tem problema de ter texto num gênero predominantemente literário. Mas quando você acaba descrevendo excessivamente coisas como cenários, expressões faciais ou falando de assuntos corriqueiros, eu só me pego pensando, isso aqui não tem imagens, sabe, gráficos, visuais, coisa que dá pra ver com meus próprios olhos? Pra que gastar tempo explicando o clima com um parágrafo? Eu tô vendo o cenário.
Eu consigo imaginar como tá o clima. Esses bonecos mudam entre 5 expressões por um motivo. Eu não preciso de mais explicações em cima como se eu fosse um bebê esperando um aviãozinho. O que você me mostra e me faz ouvir já devia ser o suficiente. Clannad é um dos raros exemplos onde o anime consegue ser melhor que o material original, porque apesar de sim, resumir muito do anime original para pegar só o essencial, eu sinto que os diretores do anime entendem mais da essência do que a visual novel era para ser do que a própria visual novel. Não precisamos rever os mesmos eventos e as mesmas conversas sobre o que eles fazem durante o dia, suas opiniões sobre o almoço da cantina da escola, a mesma piada do Sunohara se fudendo, porque isso a longo prazo acaba dando um ritmo inconstante na história que ofusca o que ela realmente quer discutir no fim do dia. No fundo, os dois acabam tendo a mesma história, tirando alguns detalhes, mas o anime acaba não se perdendo no caso disso. Sem falar que, como todo dating sim que se preze, você acaba dando valor para tipo 4 rotas e o resto varia entre ok para ruim. O jogo possui muitas escolhas e é bastante aberto, e essa abertura acaba indo no detrimento da história também. Porque não só você vai precisar de um guia para saber o que diabos você está fazendo, a ponto de que se você jogar as cegas provavelmente não vai chegar em rota nenhuma, como há um grande favoritismo em certas rotas que se faz presente no After Story, que é praticamente um epílogo sobre a vida adulta dos personagens, que é praticamente a segunda metade do game. O problema é que a rota é exclusivamente sobre a Nagisa por ser considerada a rota verdadeira. E apesar disso ser uma escolha ousada para visual novels, se você não liga para a Nagisa em particular, bem, você não vai tirar muito proveito da história. Isso sem contar que para você chegar no final verdadeiro, você tem que ver todos os eventos e finais importantes porque tem um elemento meta em Clannad que é essencial para o final verdadeiro acontecer. O anime remedia isso por deixar o romance principal ainda mais sobre a Nagisa, mas também explorando os personagens do elenco e concluindo seus arcos sem precisarem estar em um relacionamento, porque se fosse o caso, o anime provavelmente viraria um harém. Mas você não precisa estar namorando alguém para ter um grande efeito na vida dela, conhecê-la e ajudá-la consideravelmente. E eu aprecio que o anime consegue fazer essa distinção, até dando um espaço maior para a turma do Okazaki eventualmente se sentir uma comunidade autêntica. O nome Clannad, ironicamente, vem da banda irlandesa do mesmo nome que Jun Maeda erroneamente achou que significava família. Se tem algo que eu sempre acho engraçado é quando autores acham que estão se inspirando em uma coisa que pensam que conhecem. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas o grande tema que envolve Clannad é o que conta como uma família e o que a palavra significa para diferentes pessoas. Você pode ter pessoas que compartilham seu sangue e DNA. Na teoria, o primeiro relacionamento que você conhece toma como base para todas as outras da sua vida, que na verdade não significam absolutamente nada para você. Como também pode ter um amigo na escola que significa um mundo para ti, e que você provavelmente irá levar para o resto da vida. O Okazaki é fácil de se identificar a princípio, porque ele é um adolescente sem rumo no último ano do ensino médio, onde geralmente todas as pessoas já têm uma ideia de quem vão ser para o resto da vida. Jovens sem boa criação em casa amadurecem rápido em alguns quesitos, ao custo de estagnar em outros. Tendo perdido a mãe bem cedo, seu pai vê um alcoólatra deprimido ter não trabalhado. E por Okazaki ter a consciência de que era para o pai dele ser um exemplo em sua vida, fica com raiva de uma falta de uma boa figura paterna. E com isso acaba virando um delinquente. Não no sentido legal, tipo sair em brigas constantes, mas no sentido de matar algo. Não tá nem aí pra vida. Desistir. O único que está do lado dele é um amigo ainda mais patético do que ele, o Sunohara. Um cara que por brigar com o clube de esportes da escola acabou ficando mal falado e foi banido. O Okazaki não é estrangeiro à luta, já que uma vez brigou com seu pai e acabou deslocando seu ombro direito bem feio, o impedindo de seguir sua maior paixão na época, que era jogar basquete, já que seu braço não subia até certo ponto, virando então uma dupla de rejeitados da escola. Okazaki e Sunohara tentam fazer sentido do que irá ser a vida deles. Nisso ele encontra outra pessoa sem muita esperança para o futuro, Nagisa, uma repetente do ano passado que não conseguiu passar por causa de sua baixa imunidade, ficando doente no inverno e reprovando por não poder comparecer às aulas. Com o desejo de querer fazer um clube de teatro em uma peça que sempre quis fazer, Okazaki é motivado a ajudar Nagisa a realizar o seu sonho, enquanto lentamente se aprimorando como pessoa ao fazer novos amigos. Foi uma experiência bem divertida ver o anime com alguém que fazia teatro como meu amigo da Espanha, que é uma ponte que fizemos sobre o quão fácil é se identificar com a situação do Okazaki. Todos os problemas pessoais que podemos ter facilmente se originam da nossa casa. De não termos um bom relacionamento com nossos pais, de termos a pressão de ter que escolher nosso futuro pelos próximos 20 a 40 anos, quando muitas vezes não temos nenhuma compreensão coesa do futuro, a escola e a casa nada mais são do que um mini tutorial para começar a viver na sociedade. Há quem diga que os melhores anos da sua vida serão na escola, mas essas pessoas costumam estar erradas e se não estão, imagino que deva ser muito miserável pensar que o ápice da sua vida foi aos 16 anos. Realmente tem algo mágico sobre pensar com saudosismo sobre sua adolescência, se você era popular ou tinha uma infância boa. Mas na realidade de muita gente, esse não era o caso. É uma rotina que muitos olham no modo automático. Você acordava cedo, aprendia, ou na maioria dos casos, decorava o que o professor te dizia, falava com as uma ou duas pessoas que você se dava bem no intervalo e chegava em casa no dia seguinte se preparando para mais amanhã. E isso é no cenário otimista, assumindo que você não sofria bullying.
É uma rotina tão drenante e sem sentido que, apesar de ter me formado e saído do ensino médio faz 8 anos, minha mente ainda vaga para aquele lugar dos meus sonhos. Toda vez que eu sonho com a escola é sempre o mesmo sonho. Eu tô em alguma aula, no intervalo, vendo alguns rostos familiares e penso, que merda, eu tô na escola de novo? Seguido por pera, eu já não me formei? O que eu tô fazendo aqui? E depois de me ligar disso eu acordo com raiva. É estranho, já passou tanto tempo desde que eu saí da escola, mas por que é um evento tão marcante nas nossas vidas? Bem, é um lugar onde temos mais contato com pessoas no nosso cotidiano, vendo sempre os mesmos rostos e lugares familiares, então é difícil nosso cérebro não assimilar grande parte das nossas memórias importantes ali. Para muitos é a sensação de ser o mais inteligente em uma matéria na turma. Para outro é o primeiro namoro. Para outros é um lugar que lembra uma experiência onde nos orgulhamos e que nos deu uma coragem maior em explorarmos nossas personalidades. Mas aí lembramos de gente que, não sei, engravida na adolescência, sai da escola, se vicia em drogas, ou no caso da Nagisa, repete de ano. E aí lembramos que nem todo mundo tem a mesma vida escolar que a nossa. O modo automático da vida não muda muito quando você chega na vida adulta. Muitas vezes você vai notar que você só é você como pessoa quando chega em casa do seu trabalho e usa suas poucas horas de lazer para interagir com quem você gosta e se distrair com o que lhe diverte, isso quando você tem energia e não cai duro no chão. O resto das suas horas do dia você só aceita que você tem que trabalhar em algo que, nos cenários mais realistas, você atura ao invés de odiar ou sequer gostar. E essa percepção pode ser devastadora para muitos que chegam nela precocemente no ensino médio. Dos que têm suas asas arrancadas por questões externas. Talvez seus pais morreram, talvez você tenha uma má reputação de outra escola, talvez você tenha problemas mal resolvidos que afetam seu dia a dia, e isso ofusca a compreensão do que você realmente é capaz. Mas é aí que vem a bola curva. É possível gostar do seu trabalho. É possível ter aspirações. E mesmo que você não esteja lá ainda, você ainda pode criar uma rede de segurança baseada nos círculos que você tem. Mas isso só vai acontecer se você não se fechar a oportunidades. A última coisa que você pode pensar sobre si mesmo nessa idade é que acabou pra você. Porque se você realmente acreditar que nada vai pra frente, que você não pode superar seus defeitos, não terá amigos ou uma vida satisfatória, então você não vai mudar mesmo, porque subconscientemente você não quis mudar, assim falhando no primeiro passo do amadurecimento. E eu acho legal que Clannad abre essa porta para falar de assuntos variados com a perspectiva não apenas de um romance, mas de amizade. Apesar de dar pra notar quando o anime vai determinar o final de uma rota para o começo de outro, dado como muitos episódios são um compilado de piadas, as transições não ficam tão desconexas por ser um ambiente escolar. É claro que aqueles personagens vão aparecer mais de uma vez, e nem sempre vai ser no mesmo tom de seriedade, dando uma sensação muito natural a todos que vão entrando no clube de teatro, assim como todos os personagens da escola que têm uma chance de brilhar. E é aí que o problema de favoritismo nas rotas chega no anime. Personagens como a Kyo ou a Tomoyo não têm uma grande resolução no anime como tem nas rotas da VN, porque namorar elas é essencial para fazer sentido do plot. As gêmeas Kyo e Ryo têm todo um arco sobre traição que obviamente não tem como acontecer se o Okazaki não namorar nenhuma das duas. Então elas meio que ficam de secundárias no anime sem ter um grande arco, a não ser que você considere os OVAs. E no caso da Tomoya, ela tem uma conclusão tão emocional e potente que ao terminar a rota dela e ver como ela é uma das favoritas de quem assiste, você só consegue pensar, não acredito que eu vi isso aqui pra ter que aguentar mais 24 episódios com a Nagisa, velho. A Nagisa, apesar de ser o par romântico principal, tem a personalidade de um dango molhado. Por ela ser uma menina frágil e de saúde sensível, ela meio que não tem uma caracterização além de gostar de dangos e ser fofinha. O que não ajuda muito quando não estamos no clube de teatro, que é a área de especialidade dela. E, em parte, eu acho que o elenco de apoio é tão forte justamente para esconder o quão pouca química dos personagens introvertidos como o Okazaki e a Nagisa tem para exibir. Se eu fosse para mostrar um exemplo de um casal que realmente se ama e se completa, não seria esses dois, mas sim o pai da Nagisa com a sua esposa. Ali sim eu vejo o romance ideal. São duas pessoas que enxergam suas falhas e que, apesar das gags de comédia, estão sempre discutindo seus sentimentos e levando suas opiniões a sério para manter o amor deles vivos. Enquanto com os outros, parece que Clannad ainda tem uma visão muito juvenil de que o amor é um manto protetor mágico, que não só nunca terá problemas internos, mas que será a motivação e a cura para todos os problemas que você tinha antes. E eu considero isso um dos piores aspectos do romance mal escrito. Muitas das histórias de romance são idealizadas a ponto de serem mais fictícias que a fantasia, ao invés de ser uma indagação real do que realmente é o amor. Baby, don't hurt me. Eles acabam virando contos manjados sobre relacionamentos superficiais que mostram pessoas que se apaixonam pelos outros apenas em um nível estético e não um intelectual ou prático. E eu acho que isso causa um mal precedente em criar expectativas muito altas em adolescentes para com seus interesses amorosos, fazendo parecer que o casal comum devia ser como Romeu e Julieta, quando na verdade tá mais para um Homer e Marge Simpson.
Não tem nada errado em ver romance, mas tanto como a pornografia, ele não é o substituto para a realidade ou a prática. É por isso que muitos dos casais populares de anime são rasos por natureza. Naruto e Sasuke têm a relação homoafetiva mais aboiolada da história dos mangás, mas quando o assunto é ficar com a esposa de verdade do personagem principal, rola um time skip e eles se casam sem nem sabermos como eles interagem a fundo. Não é difícil ver porque tem tanta fujoshi vendo shonens quando você começa a se ligar na forma que esses romances são escritos como BLs acidentais. Poucos romances dão o trabalho de abordar em bom detalhe sobre o que as pessoas precisam fazer para o amor se manter vivo no caso de argumentos, falhas nas personalidades, discussões legítimas ou de pessoas que são simplesmente incompatíveis. Por isso muitos romances sentem que são feitos por e para pessoas que estão frustradas com seus relacionamentos e precisam buscar um escapismo para viver um amor no qual eles não vivem. Ao contrário de trabalhar nos deles ou procurar um, porque é bem mais fácil ter um romance estático unidimensional que vai amar ele incondicionalmente. Histórias de romance não ensinam o que fazer além de ter um romance bonitinho. Então, quando um problema fora dos roteiros de princesa da Disney chegam, não se sabe o que fazer porque a obra não foi feita para essa reflexão. Tem um motivo do porquê o clichê de casal vendo filme de romance é a mulher chorando assistindo e o cara fingindo que se importa para poder comer ela no fim da noite. E é isso que me frustra no romance de Clannad. Não só no anime, mas em outras rotas. Dá a entender que o Okazaki quer mais ser salvo por uma namorada do que outra coisa. O que é compreensível dada a situação dele, mas ainda assim não é o melhor dos motivos. O que é bizarro, porque tem coisas em Clannad que realmente funcionam. O arco da Fuko é um dos mais emocionais que existe no anime, não tem pretensão ou palavras bonitas pra eu falar. Eu chorei igual uma puta, vendo, tanto na VN quanto no anime. O medo das pessoas de esquecerem quem é a Fuko, enquanto ela desesperadamente luta pra acreditar que um dia sairá do coma que ela está, é de partir o coração. Mas isso é diminuído quando vamos ver a conclusão do romance principal e é tipo, ok, tá bom, né? E tem piadas que não só são sem graça, como desserviço à própria obra, como quando ocasionalmente trazem a Fuko de volta para uma gag de 5 segundos, ou quando o melhor personagem da obra Sonohara se fode numa proporção bem maior do que devia. Eu acho que o Sonohara deve ser o self-insert do amigo do Jun Maeda que ele nunca deu o troco na escola, porque apesar dele ter seus méritos e momentos de vez em quando, eu sinto que é um pouco exagerado todo esse mau humor e linchamento público ao personagem dentro da história, quando na real ele não faz nada de tão errado assim, pelo menos nada pior do que o Okazaki. Ele não chega a ser uma pessoa pior que o amigo dele e sua visão de me salve, mulher autista comedora de dango. É até um pouco hipócrita o anime ser sobre como você devia dar valor aos seus amigos, prestar atenção às emoções das pessoas ao seu redor, mas quando chega o Sonohara, se o pessoal estende a mão pra ele é pra dar uma corda e apontar pra um lugar alto. You should kill yourself. Mas no geral eu diria que Clannad é uma adaptação boa da visual novel, mas não é uma adaptação boa de Clannad After Story. After Story, como disse antes, é onde todo mundo fala que o Nakige vira um mar de lágrimas, onde todo mundo que não é um psicopata chorou, e pelos problemas de fazer uma sequência e uma rota verdadeira enorme dentro do seu primeiro jogo, eu já não tinha tanta certeza de que ia ser tudo isso. E sendo honesto, pelos primeiros 10 episódios a qualidade se mantém. Há mais cuidado na direção, o anime está consistentemente arrasando na direção visual, e emendamos os arcos dos personagens que faltavam antes de todos se formarem e darem adeus à escola. Menos as gêmeas, né? Mas foda-se. O problema começa quando a gente vê todos os personagens se graduando, menos a Nagisa. Mais uma vez ela fica doente e tem que repetir o ano sozinha. E dessa vez sem um clube de teatro. Vemos o Okazaki tendo sua transição à vida adulta aos poucos, pegando seu primeiro emprego, pensando não mais como um garoto, mas como um homem. O que é bom, porque apesar da Nagisa estar sozinha, ele tem mais contato com ela por não morar mais com seu pai. E não só Nagisa eventualmente consegue se formar no ano seguinte, como também engravida de sua primeira filha Ushio. Primeira e única, no caso, porque ela morre logo depois do parto. Você acha que eu tô correndo muito com a história? Eu peço perdão, é que realmente só são 6 episódios da formatura até o bebê. É corrido assim por natureza. Isso era mais reclamação do meu amigo do que minha, na verdade. Por enquanto eu tava de boa, sabe? Talvez a progressão seja rápida para emular como muitos dos seus anos adultos passam tão rápido que você mal sente eles passando. Mas como a VN corre bastante com isso, eventos como a gravidez deviam ter mais peso ao meu ver. Pareciam que eles só estavam correndo para o baque emocional sem fazer você realmente experienciar as mudanças. E talvez eu seja um psicopata, mas a Nagisa, sabendo que tem a imunidade baixa e é fraca de corpo, com a aprovação dos pais e de todo mundo ali ainda, decide ter um parto natural, não no hospital, mas em casa. Aparentemente ela acha que está nos Estados Unidos, onde uma ambulância custa $1000 e não no Japão, onde a assistência médica é gratuita. É como se tudo aqui fosse feito de forma forçada artificialmente para ela morrer. E eu não tenho pena, eu só consigo me ver questionando a inteligência de todo mundo aqui.
Mas de novo, eu tava de boa com isso, ainda mais porque após isso segue o momento mais forte emocionalmente do After Story para nós dois, onde o Tomoya faz o cosplay do pai dele e acaba largando sua filha na casa dos avós, vivendo deprimido em negação de tudo que seu relacionamento com sua viúva foi. É um paralelo bem interessante, como sempre tentamos desviar dos piores traços dos nossos pais, mas nessa tentativa de puxar o elástico para ele se romper, ele acaba apenas voltando com força para onde estava. Talvez você não crie uma apreciação maior sobre seus pais quando você chegue na idade deles ou quando tenha filhos, mas ali você vai ter a consciência de que eles, nessa idade, também não faziam ideia do que eles estavam fazendo, porque ninguém realmente tem tudo resolvido na cabeça deles, seja antes ou após um imprevisto como a gravidez, que no caso da maioria dos pais foi completamente acidental. Com a nossa geração envelhecendo mais devagar, chega a ser assustador pensar que era completamente comum ter filhos no começo dos 20, porque agora vemos que essas pessoas são recém-saídas da adolescência. Imagina você da noite pro dia ter um filho e cuidar de uma criança. Seria assustador, ainda mais quando tem gente que com 9 meses de preparação não consegue se acostumar ou aceitar que quando você tem um filho para cuidar, você não será mais a prioridade da sua vida. Há sonhos para desistir. Há contatos para ver com menos frequência. Há hábitos e relaxamentos que, se você quiser ser um pai bom, não poderão existir. Seja lá onde seu pai falhou em sua criação, você não precisa perdoar ele, muito menos dar um prêmio de melhor pai do mundo. Mas se ele não te abandonou apesar das diversas brigas e desentendimentos, talvez você tenha que dar o braço a torcer. Pensar que ele fez o melhor que pôde. E que você não faria muito diferente se fosse ele. Algo que motiva o Kazaki a finalmente fazer as pazes com seu pai e tornar-se um bom pai para a pequena Ushio. Agora, se a história terminasse aqui, eu daria valor. Na real, a história podia ter acabado em 3 momentos até agora, que seriam muito satisfatórios, mas ela decidiu ir além. Então, pra ter uma conclusão muito melhor que essa, ia ter que ser do caralho. Inclusive, o filme de Clannad termina com o Okazaki fazendo as pazes consigo e com a Ushio, o que eu considero uma conclusão bem mais forte que a original. Ah é, tem um filme de Clannad. Ok, muita gente deixa passar batido, já que considera um anime a adaptação mais fiel, mas muito como o debate entre o Fullmetal Alchemist de 2003 e o Brotherhood, eu acho que é um mérito no filme de 2007 de Clannad que eu ouso dizer que é subestimado. Pra começar pela direção do fucking Osamu Dezaki, sabe? Ele, diretor de animes lá da época do Judas, feito Ace Onerai, Ashita no Joe, Rosa de Versalhes, esse cara aqui, no fim da carreira dele, alguma coisa tomou posse dele pra fazer o filme de Clannad como sua antepenúltima produção. E ainda bem que foi o caso. Dezaki era famoso por sua direção minimalista devido ao baixo orçamento e alta dificuldade de produção de animes da época, utilizando de repetições de quadros e células e também de suas imagens hiper detalhadas que eram usadas em momentos chaves do anime, que mais pareciam um pôster, uma escolha de estilização que influenciou diversos outros diretores, e que eu sinto bastante falta pelo tom dramático que ele dá. Agora que a animação digital estava avançando gradualmente, Dezaki não estava mais no seu auge, mas não tinha como ser uma produção esquecível. Você virou fã do Dezaki porque ele fez Ashita no Joe, eu virei fã porque ele fez Clannad, onde os olhos dos personagens são realmente expressivos. Não somos iguais. A mudança de design é sutil, mas eu sinto que é bem mais suave nos olhos. Tirando o Okazaki, todos os dubladores voltam da AVN também. Alguns personagens são removidos, mas ao custo de focar e dar um pouco mais de atenção no trio principal e no arco do teatro. Sunohara ainda é meio palhaço, mas ele é dado o devido respeito ao invés de ser só um saco de pancadas ou motivo de piadas como no anime ou na VN, onde a rota dele é uma onde você pega de piada por não pegar nenhuma menina e vira gay com ele. Você é muito viado. Porque a verdadeira rota dele é se você for atrás da irmã dele. É, por isso que as pessoas preferem o anime de Clannad do que a VN. Chega dessa putaria de quem come a irmã! O romance principal entre o Kazaki e a Nagisa também funciona muito melhor, já que a Nagisa tem uma personalidade de verdade dessa vez, além da menina doente e passiva de antigamente. Sendo mais uma Genki Girl que realmente pode se ver influenciando o Kazaki a dar seu melhor de forma mais direta. Até a música do Dango é diferente, tendo uma vibe mais alegre de que um desenho animado divertido teria. Ao contrário da música que usaram no encerramento do anime, que mais parece uma cantiga de ninar na vibe boi da cara preta. É um pouco corrido, já que o After Story é mais tratado como um epílogo por terminar na Ushio, mas ajuda pela Nagisa realmente morrer no hospital. E não por burrice. Isso sem contar que a parada dos sonhos é algo que a Nagisa e o Okazaki tinham em comum, que fazem eles se aproximarem por encenarem aquilo na peça de teatro, ao invés de ter toda a putaria sobre o universo paralelo da história original. Ah, ainda falta explicar isso. Veja bem, na visual novel, para você pegar o final bom de A Nagisa Não Morre, você precisa fazer 100% dos eventos e finais bons pegando todas essas orbes que são meio que o elemento mágico da história.
Essas orbes são explicadas meio que como os espíritos da cidade onde eles moram, que são motivados pelas boas ações das pessoas. O senso de karma básico, faça o bem para os outros e o bem eventualmente virá a você. Mas a forma que fazem isso em Clannad soa como se eles estivessem tentando justificar uma mecânica de videogame arbitrária fora de um videogame. No anime eles tentam explicar bem por cima mesmo que uma das personagens tinham pais que estavam pesquisando sobre universos paralelos antes de morrerem, e tem esse mundo dos sonhos de uma menina e um robô que nunca são bem explicados ali, mas que serão essenciais para o bullshit que vai acontecer nesse final. Veja bem, o Shio está doente, e mais uma vez ninguém pensa em levar ela para o hospital. A desculpa agora é que como está no inverno seria difícil por causa das ruas congeladas, e como ninguém sabe da doença dela, conclui que seja alguma coisa hereditária da Nagisa, e decidem deixar ela não no hospital, mas em casa, apesar dela estar doente. E o Okazaki tem a ideia genial de dar um passeio com a filha a pé. Quem diria que em uma situação forçada dessas, onde o Okazaki nem se dá o trabalho de pôr a filha no colo quando ela está com dificuldades de andar, ela morre. E ele morre também. É difícil acreditar na burrice dessas pessoas às vezes. Era pra eu chorar aqui mesmo? Esse era o grande momento de todo mundo desidrata e se mata de chorar? Porque eu vejo uma manipulação emocional tão forçada nessa cena que eu só consigo sentir decepção. Eu até aceitaria se a história acabasse aí com eles mortos, porque o arco do Okazaki teria um final conclusivo, pelo menos. Ele pode ter morrido, pode ter perdido a filha, mas ele teve certeza que fez tudo o que pôde na vida dele. Fatalidades acontecem, são naturais na vida, e pelo menos ele viveu uma vida onde não se arrependeu de se arriscar e ser a pessoa que é. Alternativamente, poderiam usar essa pauta de energias boas e elementos mágicos da cidade como algo que fizesse eles quase morrer. Mas após um evento emocional no pós-vida, ele e o Shio acordassem do frio por um milagre, assim como aconteceu com a Nagisa e o pai dela uma vez. Mas não! O Okazaki e o Shio vão para esse mundo ilusório que aparece de vez em quando na história, e quando todas as orbes estão juntas, eles voltam no tempo. Não para antes da Ushio morrer, mas anos atrás para quando a Ushio nasceu, mas agora eles estão no universo paralelo onde ela ficou viva. E é aí que você foi forçado e desmerecido para o ramo completo do Wish Fulfillment Bullshit. Por que eu vou querer torcer para um Okazaki do universo paralelo e de encarnações abstratas e diferentes dele que apareceram por 20 minutos no máximo na história, quando o pessoal que eu acompanhei nesse tempo todo é outro? O Okazaki daquele universo continua morto, sabe? Isso não foi um final feliz, você só fez trocar de canal. E que ideia é essa de que porque o Okazaki fez boas ações em universos paralelos, ele, apenas ele, merece voltar no tempo para outro universo onde ele é feliz? Por que esse tratamento especial só para ele? Ah, a mãe morreu, paizão? Foi mal aí. Talvez se você tivesse sido bondoso na dimensão C197, você não teria se fudido. Ainda bem que isso acontece comigo. Até aquele momento eu tava relevando as críticas do meu amigo, mas isso aí eu tive que concordar, porque acabou desmerecendo grande parte dos méritos de Clannad, porque é uma mecânica de jogo já não muito bem imposta que foi mal adaptada pro anime. Mas ainda assim, tem uma honestidade tão forte em Clannad em como quer retratar sobre problemas universais, que apesar de ter envelhecido mal em vários quesitos, eu não consigo desmerecer o que Clannad significa para a indústria de animes, de visual novels, ou para as pessoas que se fortaleceram com as intenções genuínas de escrever algo motivador, e de um adulto perdido para outro, eu consigo respeitar Jun Maeda e o clássico que ele criou por essa forma. Mas Katal Shoujo da Sola. Esse foi o fim do vídeo, galera. Muito obrigado por assistir até o final. Não esqueça de avaliar, se inscrever, mandar para seus amigos, comentar o que achou e etc. Eu tô vendo se eu consigo fazer mais lives na Twitch, então todo fim de semana eu vou tentar aparecer lá. Se você quiser, a gente pode conversar ou participar de alguma brincadeira que a gente esteja fazendo ali, ou você só pode me ver jogando também. Eu tô fazendo mais conteúdo shorts agora, porque tá ajudando a impulsionar o canal. Então eu criei também um Instagram e um TikTok. Talvez eu use um pouco mais para gravar um pouco minha vida, para vocês terem um contato melhor comigo. Não sei, vai depender de como for as coisas. Eu coloquei um Pix também aqui, porque vai que alguém decide me dar uma contribuição e acha legal, e eu gostaria de ganhar dinheiro fácil, então sinta-se livre para me dar doações. E eu acho que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais.